Pessoal, estamos lá. Boa tarde, everyone. Novamente, vamos iniciar então nessa aula. Na aula passada, nós iniciamos o conteúdo referente à concentração de soluções e estudamos alguns tipos de concentração e hoje iremos revisar. Já iniciando, colocando o índice, relembrando para vocês que o índice 1 se refere ao soluto, o índice 2 se refere ao solvente e quando não tem índice, se refere à solução. Então, vamos relembrar os tipos de concentração, sua concentração em massa, também é conhecido como concentração comum. O título tem essa densidade, concentração e quantidade de matéria, que é também conhecida como molaridade, e ainda partes por milhão. Da concentração em massa, vimos que esse tipo de concentração se refere à relação da massa do soluto contido no volume da solução, e que as principais unidades são grama por litro, são miligrama por litro e ainda grama por mililitro, sendo que dessa, a grama por litro é a mais utilizada, né, a mais pedida nas questões. Quanto ao título, vimos que o título, ele se refere à relação entre a massa do soluto e a massa da solução, se calcula dessa maneira, mas também sabemos que a massa da solução é igual à soma da massa do soluto e a do solvente. Então, tanto faz utilizar essa relação de cima quanto a de baixo, elas têm o mesmo significado. E as unidades? Bem, o título é adimensional, mas geralmente colocamos ele em porcentagem. Outro tipo de concentração é a densidade é muito conhecida por nós, a gente estuda desde o ensino fundamental, só que neste caso a densidade que se refere é a densidade da solução. Portanto, densidade é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, densidade é igual à soma da massa do soluto com do solvente dividido pelo volume dessa mesma solução. Quanto às unidades? A mais utilizada, a mais comum, é grama por mililitro. No entanto, pode ser encontrada em quilograma por litro ou então em gramas por litro. Quanto à concentração e quantidade de matéria? Concentração e quantidade de matéria, nós não estudamos aula passada, porque o tempo já foi um pouco mais curto, devido a respondermos algumas questões, mas o que indica? A concentração e quantidade de matéria é a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução. O volume da solução, obrigatoriamente, deve estar em litro. Tá, e o que é a quantidade de matéria? A quantidade de matéria, que é representada pelo N, é o mesmo número de mol. Não sei se vocês recordam do primeiro ano que o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Tá? Então, tem essa relação do número de mol. Dentre todas as concentrações, a concentração e quantidade de matéria vai ser a que nós vamos mais utilizar até o final do nosso curso no segundo ano, porque essa concentração que facilita o cálculo quando se trata de uma reação, já que no balanceamento de equação trata-se de proporção em mol, então a concentração em quantidade de matéria, ela é a mais indicada de matéria, é a relação entre a massa e a massa molar, então podemos escrever a concentração em quantidade de matéria como sendo a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução fornecida em litros. Sendo assim, a unidade vai ser mol por litro. Tá? Essa é a unidade da concentração e quantidade de matéria. Foi visto ainda com relação a partes por milhão, que a partes por milhão ela é utilizada quando tem sua concentração muito pequena de soluto em uma determinada solução. Então, uma concentração muito pequena trabalha-se com partes por milhão, que é ppm, ou então ppb, que é partes por bilhão, ou ppt, que é partes por trilhão, e assim sucessivamente, dependendo do tipo de solução ou de soluto que se queira trabalhar ou se estudar na solução. Relembrando, um ppm é igual a 1 miligrama do soluto dividido por 1 quilograma em solução. Ou, de maneira genérica, x ppm é igual a relação entre uma massa A em gramas do soluto dividido pela massa B em grama da solução, vezes 10 elevado a menos 6. Eu coloquei já aqui a 10 menos 6 para poder facilitar o que estudamos na aula passada, que vimos que o ppm refere-se a uma parte do soluto contida em 1 milhão de partes da solução. Então, para a gente não ficar engessado nessa questão dessa relação, eu já coloquei essa relação genérica que fica mais prático para nós.
Então, quisermos encontrar alguma concentração em ppm, basta dividir a massa do soluto em gramas pela massa da solução em gramas e depois multiplicar por 10 elevado a menos 6, que o resultado vai ser fornecido em ppm. As unidades, geralmente trabalha-se quando é em questão de volume, massa por volume, miligrama por litro. Mesma coisa quando se trabalha com massa, que é miligrama por quilograma, tá? Bem, existe ainda as relações entre essas concentrações, como estudamos também na aula passada. A relação que existe entre a concentração comum e o título e a densidade é concentração é igual à densidade da solução vezes o título dessa solução. Relembrando, se a concentração em massa e a densidade estiverem com as mesmas unidades, utilize diretamente esta equação, ou se a concentração for fornecida em gramas por litro e a densidade estiver em grama por mililitro, automaticamente a gente coloca o 1000, ou seja, multiplica a relação por 1000, que é um fator já de conversão para transformar mililitro para litro. Tá? Então, basta multiplicar por 1000. Então, podemos utilizar essas duas relações, concentração, densidade e título. Outra relação que vimos entre concentrações foi a concentração quantidade de matéria, que é igual à densidade, vezes o título, dividido pela massa molar. Outra relação bastante comum, porque algumas questões, quando formos trabalhar com a concentração quantidade de matéria, vai fornecer esses dados, a gente vai poder calcular, então, a concentração. E a outra relação, que também é muito comum, que é a transformação concentração comum em concentração em quantidade de matéria, ou vice-versa. Então, esse é o resumo, depois eu vou disponibilizar para vocês, vai estar tudo pronto para que vocês possam ficar consultando sempre que necessário. E vamos, então, para nossas atividades, nosso exercício. Então, primeira questão. Uma solução, ela foi preparada utilizando-se 40 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em grama por mililitro e em grama por litro. Observe que ele quer que a gente calcule a concentração da solução em grama por mililitro e em grama por litro. Portanto, refere-se à concentração em massa. Tá? Por isso que está até aqui indicado já no título do slide. Se a concentração em massa, então sabemos que a concentração em massa é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, é esta relação que iremos utilizar. Mas, para isso, devemos ainda identificar, primeiro, quem é o soluto e quem é o solvente. Se tem água, então a água vai ser o solvente e o soluto é hidróxido de sódio. Então, primeiro, o hidróxido de sódio, ele é o soluto, portanto, o M1 é igual a 40 gramas. O volume da solução é de 400 ml. Então, volume da solução, 400 ml. Ora, então podemos calcular a concentração. O primeiro, em gramas por mililitro. Concentração é a massa do soluto, que corresponde a 40 gramas, dividido pelo volume da solução, que é 400 mililitros. Cancela 0 com 0. C4 dividido por 40. Portanto, a concentração vai ser igual a 0,1 gramas por mililitro. Então, essa é a concentração encontrada na primeira unidade que ele pergunta. Na segunda etapa, ele pede a concentração em gramas por litro. Se ele pede gramas por litro, então devemos transformar esses 400 mililitros para litro. Relembrando, quando queremos transformar litro para mililitro, multiplica por 1000, tá? Esse já vai estar, então, transformação direta. Ou então, se queremos transformar um volume de mililitro para litro, divide-se, então, por 1000. O volume de 400 ml, então, vai ser 400 ml vezes litro dividido por 1000 ml. Cancela ml com ml, então o volume vai ser igual a 0,4 litros. Portanto, a concentração vai ser igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução, que é igual a massa do soluto, 40 gramas, volume da solução, 0,4 litros. Portanto, a concentração vai ser igual a 40 dividido por 0,4, vai dar 100.
100 gramas por litro. Tá? Então, esse é o resultado da concentração em gramas por litro. Bem, novamente, na físico-química sempre vai ter questões em que vai ter cálculos básicos, como divisão, multiplicação, subtração, soma, e devemos, então, saber fazer rapidamente essas conversões. Por exemplo, 40 gramas dividido por 0,4. Como é que poderíamos fazer, então, esse cálculo rápido? Matematicamente, se multiplicarmos aqui em cima por 10 e embaixo por 10, por que multiplicar por 10? Para deslocar essa vírgula uma casa para a direita. Então, fica 40 vezes 10 é 400, dividido por 0,4 vezes 10 é vírgula de uma casa para a direita, então fica dividido por 4. Então, 400 dividido por 4 igual a 100 gramas por litro. Tá a maneira rápida da gente fazer essas transformações ou então esse cálculo rápido. Segunda questão. A segunda questão é da PUC de Janeiro e diz o seguinte: após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução obtida continham 58 mg de aspartame. Qual a concentração de aspartame no suco preparado? Foi preparado um suco e foi observado que 200 ml desse suco, então volume da solução, 200 mililitros, continham 58 miligramas do aspartame. Então, o aspartame vai ser o soluto. Então, M1, que é a massa do soluto, vai ser igual a 58 miligramas. E pede, portanto, para calcularmos a concentração em massa do aspartame na solução. Só que a concentração em massa que ele pediu em gramas por litro. Observe que todas as alternativas estão em gramas por litro, gramas por litro, gramas por litro. Então, devemos transformar essa massa em miligramas para grama. Novamente, pegando a mesma relação que utilizamos na primeira questão. Se tem em grama, queremos transformar para miligramas, multiplicamos por 1000. E se quisermos transformar de miligrama para grama, dividimos, então, por 1000. Como 58 miligramas queremos transformar para grama, então vamos dividir esse valor por 1000. Então, 58 dividido por 1000, a gente vai deslocar, então, a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. 0,058 gramas. Então, essa massa em miligramas é igual a 0,058 gramas. Agora, a massa está em gramas e o volume está em mililitro. Dividindo por 1000, vai ser igual a 0,2 litros. Portanto, a concentração vai ser igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, que é igual a 0,058 gramas, dividido por 0,2 litros. Fazendo, então, essa divisão, a concentração vai ser igual a, dá com 0,58 dividido por 0,2, vai ser igual a 0,29 gramas por litro. Resposta correta vai ser a letra A. Tá? A resposta correta vai ser a letra A. Alguma dúvida, pessoal, na primeira questão ou na segunda questão? Não. Os demais alunos, alguma dúvida, algum questionamento? Terceira questão. Qual é a concentração em gramas por litro de 410 mililitros de solução que foi obtida dissolvendo-se 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 mililitros de água? Primeiro passo, temos que interpretar a questão. Uma das maneiras que eu sempre gosto de responder é fazendo desenhos. Então, vamos iniciar. Ele afirma que é uma concentração. Qual é a concentração? Pergunta. De uma solução que foi obtida quando foi dissolvida 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água. Então, aqui contém somente água e o volume do solvente, 400 ml. Após fazer a junção dessa massa de soluto com esse volume de solvente,
obteve-se a solução. E essa solução tem como volume 410 mililitros e a massa do soluto de 100 gramas. E o que é que a gente calcula essa concentração? Novamente, temos a relação concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só que o volume da solução está em mililitro. Para transformar para litro, basta dividir por 1000, então a vírgula vai dar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. O volume vai ser igual a 0,41 litros. Portanto, a concentração vai ser igual à massa, são 100 gramas, dividido pelo volume, que é 0,41 litros. Portanto, a concentração vai ser igual a 100 dividido por 0,41, vai ser igual a 243,9 gramas por litro. Vocês perguntam, professor, mas como é que eu vou fazer esse cálculo dessa maneira muito rápido? Porque ele já foi muito rápido. Bem, usando a maneira convencional, vou só passar aqui embaixo a linha para separar. 100 dividido por 0,41. Desloca essa vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. Ficou, então, portanto, o 41. Então, acrescenta 2 zeros desse lado. Primeiro, pegando 100 dividido por 41, vai dar 2. 2 vezes 41, 82. Então, 100 menos 82 vai ser igual a 0 não dá, pedi emprestado, ficou 9, que ficou 10. 10 menos 2 vai dar 8. 9 menos 8, 1. 18 dividido por 41 não dá, então, 0. 180 dividido por 41. 41 por tentativas, né? Pode colocar por 3, por exemplo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Não cabe mais. Então, 41 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, vai ser 4. 4 vezes 41, 164. Então, 180 menos 164. 8, pé emprestado, fica 7. Aqui fica 10. Então, 10 menos 4, 6. 7 menos 6, 1. 16. 16 por 41 não dá, mas tem mais um zero, que é 160. 160 dividido por 41. A gente fez aqui agora há pouco, 41 vezes 3 deu 123. E 4, 164, então já ultrapassa. Então vai ser 3. 3 vezes 41 vai ficar 160 menos 23, menos 123. De emprestado fica 5, 10. 7, 5 menos 2 vai dar 3, 37. Então sobra 37. 37 por 41 não dá, acrescento 0, então coloco uma vírgula. 41 vezes, coloquei o 9, vamos logo direto, para a gente não perder tanto tempo. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4, 36. Então, 369, mas a gente continua para desse resultado. Então, a concentração vai ser igual a 243,9 gramas por litro, tá, pessoal? Então, assim que a gente consegue resolver a questão. Algum questionamento na questão 3? Não. Vamos, então, para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: 1 litro de vinagre contém, em média, 60 gramas de ácido acético. Usando uma colher com vinagre de 0,015 litros como tempero, quantos gramas do referido ácido estão contidos nesse volume? Então, vamos lá interpretar a questão. Ele afirma que em 1 litro de vinagre, tá aí o volume da solução, 1 litro. Afirma que tem, em média, o ácido acético é o soluto, portanto, contém em média 60 gramas. Ele quer saber que uma colher de vinagre de volume igual a 0,015 litros contém que massa do ácido acético? Bem, primeiro,
Já sabemos que a concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Note ainda que, nesse caso, ao invés de pedir a concentração, ele pede, na verdade, vai ser a massa, quando você pede a massa do soluto. Há duas maneiras de resolvermos. Uma é a gente calcular primeiro a concentração, e depois de calcular a concentração, encontrar a massa do soluto, ou então fazer a relação de 60 gramas para 1 litro, assim como 0,015 litros está para X. Vamos usar a primeira fórmula, depois a gente utiliza essa relação. Então, primeiro passo, vamos encontrar essa concentração dessa solução. Concentração é igual à massa do soluto da solução inicial, dividido pelo volume, que é igual a 60 gramas, dividido pelo volume, que é 1 litro. Então, concentração igual a 60 gramas por litro. Sabendo disso, utiliza esse valor da concentração, faz a relação massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Portanto, a massa do soluto vai ser igual à concentração 60 gramas por litro, vezes o volume, que é 0,015 litros. E se encontramos que a massa do soluto vai ser igual a 60 vezes 0,015, vai ser igual a 0,615, 90, massa, 0,9 gramas do ácido acético. Então, essa vai ser a massa de ácido acético contido em 0,015 litros, que corresponde a 1 colher de vinagre. Uma outra maneira que poderíamos resolver a questão. Outra maneira seria utilizando a seguinte relação, sem precisar utilizar essas fórmulas. Sabemos que em 1 litro de vinagre contém 60 gramas de ácido acético. Então, em 0,015 litros de vinagre, contém que massa de ácido acético? X. Então, cancela litro de vinagre com litro de vinagre. Meio pelos extremos. 1 vezes x, x. Então, x vai ser igual a 0,015 vezes 60 gramas. Então, x vai ser igual a 0,9 gramas de ácido acético. Tá? Então, pode ser utilizar essas duas maneiras, ou utilizando a relação, ou então utilizando a fórmula da concentração em massa. Alguma dúvida, pessoal, na questão 3 e na questão 4? Não, professor. Não, professor. Vamos então para a questão 5. A questão 5 diz assim no enunciado: uma solução de ácido sulfúrico foi preparada segundo as normas de segurança, ou seja, em uma capela com exaustor. O químico misturou 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água. Então, tinha 200 ml de água e foi adicionado 33 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4. Com extremo cuidado, lentamente e sob agitação constante. Ao final, obtém um volume de solução igual a... Então, após todo o preparo, o volume da solução de 220 mililitros. Volume da solução, 220 mililitros. E pede, calcule a concentração em gramas por litro. A concentração que se refere, então, no caso, é a concentração em massa. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto corresponde à massa do ácido sulfúrico, que é 33, são 33 gramas. Então, 33 gramas dividido pelo volume da solução, que é 220 mililitros. Novamente, transformar mililitros para litros, basta dividir por 1.000. E dividindo por 1.000, encontra-se que o volume vai ser igual a 0,22 litros. Então, dividido por 0,22 litros, encontra-se que a concentração em massa do soluto vai ser igual a 33 dividido por 0,22, multiplica por 100, 230 mais 22. Dá, então, 150 gramas por litro.
Tá? Então, essa vai ser a concentração. De maneira mais detalhada, como é que poderíamos fazer? A concentração vai ser igual a 33 gramas, demonstrando essa relação, dividido por 0,22 litros. Queremos deslocar essa vírgula do 22 duas casas à direita, para sair dessa casa decimal. Então, basta multiplicar por 100 em cima e em 100 embaixo. Então, vai ser 33,00 dividido por 22. Dividido por 22. Então, 33 dividido por 22 vai ser 1. 1 vezes 22, 22. Para 33 sobram 11. 11 dividido por 22 não dá. Então, desce o zero. 110 dividido por 22. Então, 22 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Então, por 5. 22 vezes 5. 10, vai 1. 10, 11, dá 110. Então, vai ser 5. 5 vezes 22, 110. Para 110, nada. E o outro zero. Ok. Então, 150 gramas por litro. Sexta questão é uma questão da FUVEST. Diz o seguinte: considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 mililitros, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas uma massa desprezível de adoçante artificial. Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Então, tem na tabela a amostra e tem-se a massa dessas latas. Então, a amostra que corresponde à lata do refrigerante, a lata com refrigerante comum, pesou 331,2 gramas e a lata com refrigerante diet pesou 316,2 gramas. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente... Então, o que a gente pode observar? Ele pede que a gente calcule a concentração do açúcar contida na lata de refrigerante comum. Só que, para isso, ele não disse qual é a massa do soluto, mas podemos calcular essa massa do soluto. E o volume da solução é de 300 ml, segundo ele colocou no texto, que o volume do líquido é de 300 ml. Então, o primeiro passo, encontrar a massa do soluto. Vou mudar aqui a cor, colocar para roxo. Então, o primeiro passo vai ser encontrar a massa do soluto. Ora, se a massa do refrigerante comum é 331,2 gramas e a massa do refrigerante diet é 316,2 gramas e que a diferença entre eles é apenas o açúcar, segundo enunciado, tá aqui, ó, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas uma massa desprezível. Então, M1, que é a massa do soluto, vai ser igual a massa do refrigerante comum menos a massa do refrigerante diet, que é igual a 331,2 gramas menos 316,2 gramas. Portanto, a massa do soluto, que é o açúcar, vai ser igual a 331,2 menos 316,2, 15. Isso é 15 gramas. Então, essa é a massa do açúcar que está contido no refrigerante comum. No segundo passo, então, vamos calcular a concentração em massa do açúcar no refrigerante. Sabemos, então, que a concentração em massa é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. O volume da solução ele deve ser colocado em litros. E, segundo enunciado, o volume corresponde a 300 ml. Então, para transformar para litro, basta dividirmos este valor por 1.000. Portanto, o volume vai ser igual a 0,3 litros. Então, a massa do açúcar, 15 gramas,
O volume da solução, 0,3 litros. Portanto, a concentração em massa do açúcar vai ser igual a 15 mais 0,150 dividido por 3,50. Vai ser igual a 50 gramas por litro. Resposta correta vai ser a letra E. Tá, professor, mas como é que eu vou fazer para calcular isso? Eu não lembro como é que se calcula direito, como é que eu vou fazer na hora, será que eu vou acertar? Bem, vamos lá. Vamos fazer a demonstração. 15 gramas dividido por 0,3 litros. Não vamos trabalhar com casa decimal, então queremos que a vírgula se desloque uma casa para a direita. Se é somente uma casa decimal para a direita, multiplicaremos então por 10 embaixo e também por 10 aqui o fator de cima. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, matematicamente está correto. Então, 15 vezes 10 vai ser igual a 150 gramas, dividido por 0,3 vezes 10, vai dar então 3 litros. 150 dividido por 3 dá 50. Então, 50 gramas por litro. Encontra-se o valor. Pessoal, alguma dúvida na quinta ou na sexta questão? Não, professor. E os demais alunos estão todo mundo calado? Todo mundo parece que está assim, olhando para as questões e falando, gente, o que é isso que eu não estou entendendo? Ou então eu estou assim, gente, que massa, estou entendendo tudo, ó. Estou adorando. E aí? É a segunda opção, professor. Todo mundo está adorando, todo mundo está gostando, todo mundo está se identificando, não é isso? Com certeza. Ótimo, é a Darielle que está falando, não é, Darielle? Sim. Ah, e agora não errei. Muito bem, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Vamos então para a sétima questão. A sétima questão é o seguinte. Por evaporação e purificação, 1 litro de água do mar fornece 27 gramas de cloreto de sódio comercializado como sal de cozinha. Então, vamos anotar essa informação que foi fornecida no enunciado. 1 litro de água do mar fornece 27 gramas de cloreto de sódio, que é NaCl. Que volume de água do mar em metros cúbicos precisa ser empregado para que uma salina produza 1 tonelada de cloreto de sódio? Ora, ele quer saber qual vai ser então o volume da água do mar para se obter ou se produzir 1 tonelada de NaCl. Portanto, vai ser produto dos meios pelo extremo. Só que há um fato interessante. Veja que o volume da água do mar que foi fornecida como base está em litros, mas a questão pede a resposta em metros cúbicos. Outro fato ainda é que a relação inicial do cloreto de sódio foi fornecida em gramas e agora ele pede com relação a tonelada. O que devemos fazer então? Ou a gente transforma a grama para tonelada, ou então transforma a tonelada para grama, para poder calcularmos então o volume da água do mar em litros e somente depois encontrarmos o valor em metros cúbicos. Bem, eu vou ver o que eu vou fazer logo. Transformar então a tonelada para gramas. Vamos transformar essa grama para tonelada. Não, vou transformar a tonelada para gramas. Tá? Vamos tentar fazer logo essa parte. Sabemos que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. E sabemos ainda que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Qual é, então, a relação que a gente vai fazer? Preste bem atenção, pessoal, nessa etapa. Tem-se 27 gramas. Vamos transformar primeiro esses 27 gramas para quilogramas. Então, vamos multiplicar aqui por 1 quilograma. Só que 1 quilograma corresponde, preste bem atenção, a 1.000 gramas. Então, cancela grama com grama. Vamos encontrar sendo 27, 0,027
quilogramas. Agora, queremos transformar quilogramas para tonelada. Então, 0,027 quilogramas multiplicar, então, por 1 tonelada, dividido por 1.000 quilogramas. Por que por 1.000 quilogramas? Porque está aqui, ó, 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Então, faz a relação. Cancela 1.000 quilograma com quilograma. Vamos encontrar que esse valor, a vírgula vai dar 3 casas para a direita. 0,1, 2, 3, 27. Aqui 0,27, 1, 2, 3 tonelada. Ou igual a 2,7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a menos 5 toneladas. Ok. Vamos lá então, que foi o passo 1. Vamos lá então para o passo 2. 1 litro de água do mar fornece 2,7 vezes 10 elevado a menos 5 tonelada de NaCl. Então, quantos litros de água do mar vai fornecer 1 tonelada de NaCl? Professor, não é Oi. menos 4, não? 10 elevado a menos 4. Não sei 5, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá certo. Não, 5 toneladas. Então, cancela 1 tonelada de NaCl com tonelada, meio pelos extremos. Vamos encontrar aqui 2,7 vezes 10 elevado a menos 5, x é igual a 1 litro de água do mar. Então, x vai ser igual a 1 dividido por 2,7 vezes 10 elevado a menos 5 litros de água do mar. Então, o x vai ser igual a quanto? 1 dividido por 2,7 vezes 10 elevado a menos 5. Valeu. Fazendo de cabeça, como é que vai ser? Deixa eu ver aqui. 1 dividido por 2,7 vezes 10 elevado Você a acha que menos 5. transformar litro em metros cúbicos? Poderia também transformar em litro por metro cúbico, não tem nenhum problema, um ou outro. Vai dar 37.037 litros. Tá? Então, só que ele não quer em litros, ele quer que seja em metros cúbicos. Vou colocar aqui embaixo, mas já apago quando for respondermos a 8ª questão. Um terceiro passo. 1 litro, não, melhor dizendo, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 37.037 litros corresponde a quanto? Y. Meio pelos extremos, tem-se aqui 1.000y igual a, litro, vai ser igual a 37.037 metro cúbico. Portanto, y vai ser igual a 37.037 dividido por 1.000 metro cúbico. Então, y vai ser igual a aproximadamente 37 metros cúbicos. O valor vai dar um valor aproximado. A gente está colocando as casas decimais. Então, a resposta vai ser aproximadamente 37 metros cúbicos de água do mar e irão fornecer 1 tonelada de cloreto de sódio. Então, veja, a questão ela é trabalhosa. A gente vai olhar muita transformação de unidades, estão trabalhando assim com muita transformação de unidades. Você poderia transformar primeiro o litro do mar para metro cúbico, ou então transformar a tonelada para grama. Então, poderia trabalhar de diversas maneiras. Então, uma das maneiras é transformar primeiro 27 gramas para tonelada, e daí encontrar o volume em litros e depois transformar para metro cúbico. Ou poderia já colocar o litro em metro cúbico, transformar logo gramas também
em tonelada, que já sairia um resultado já direto, né, sairia em metro cúbico. Mas fica a seu critério, tá? Essa é uma das maneiras de resolver. Oitava questão. Então, para compensar essa questão que deu muito trabalho, então vem a oitava questão, que aí já é uma questão, digamos que mais direta. Vejamos. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 6 gramas por litro. Quantos gramas de cloreto de magnésio são obtidos? Essa é uma solução, que essa solução ela tem um volume de 250 mililitros. Evapora-se todo o solvente de uma solução aquosa, ou seja, toda a água foi evaporada. H2O evaporou. Como toda a água evaporou, que é o solvente, restou, portanto, somente o soluto. Então, pergunto exatamente isso. Qual é essa massa do soluto que ficou quando toda a água precipitou? Veja, para isso, foi fornecido na questão a concentração da solução, que são 6 gramas por litro, e fornecido o volume, que é 250 mililitros. Só que, como concentração está em gramas por litro, devemos transformar, então, esse volume de mililitros para litros, que dividindo por 1.000, 10 elevado a 3, corresponde a 0,25 litros. Então, há duas maneiras, novamente, de você responder a questão. A primeira, que vamos ver agora, que é utilizando a relação concentração igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Portanto, a massa do soluto vai ser igual a concentração 6 gramas por litro vezes 0,25 litros. Litros com litros. Portanto, a massa do soluto corresponde a 6 vezes 0,25, vai ser igual a quanto? Fazendo rápido, 25 dá 1/4. Vai ser, então, 1,5 gramas. Tá? Então, essa é a massa do sal que está contida nessa solução. Outra maneira que poderia ser feita, utilizando aqui outra cor do pincel, colocar, então, o laranja para dar um destaque. Uma outra maneira seria utilizando já direto a concentração. Segunda questão, afirma que a concentração são 6 gramas por litro. Então, em 1 litro de solução, contém 6 gramas do sal, que é MgCl2. Transforma logo para mililitro, né? Seria melhor. 1 litro, 1.000 mililitros. Então, 1.000 mililitros de solução contém 6 gramas de MgCl2. Então, em 250 ml, que era o volume da solução, vai conter quanto? X. Portanto, X vai ser igual a 250 vezes 6 dividido por 1.000. Fazendo essa relação, vai encontrar o mesmo valor, 1,5 gramas. Tá? Vai dar a mesma coisa. Então, tanto faz utilizar pela fórmula, como utilizar para uma relação, vai dar o mesmo resultado, a mesma resposta. Então, alguma dúvida, pessoal, na questão 7 ou na questão 8? Não. Essas questões iniciais é a base para que a gente comece a se habituar com os cálculos. Então, essas questões são, digamos, são relativamente fáceis. Vai somente utilizar uma relação, utilizar logo a fórmula propriamente dita. E porque esses momentos estão nos preparando para os cálculos mais adiante. Não é que os cálculos sejam difíceis, mas é porque as questões exigem um pouco mais de interpretação. Então, estamos primeiro nessa etapa inicial utilizando concentração e massa, para irmos trabalhando, nos habituando a fazer essas relações, fazer esses cálculos com as operações de multiplicação, adição, subtração, divisão, para um posterior momento. E questão 9. Questão 9, temos o seguinte. Um ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro.
Qual é a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Podemos fazer direto. A concentração de cloreto de sódio no sangue é de 5,8 gramas por litro. E uma pessoa adulta contém 5 litros de sangue. Então, 1 litro de sangue contém 5,8 gramas de cloreto de sódio. Então, 5 litros de sangue, que é a quantidade de sangue de uma pessoa adulta, vai conter quanto? X. Meio pelos extremos, litro de sangue com litro de sangue, 1 vezes x, então x vai ser igual a 5 vezes 5,8 gramas de cloreto de sódio, x vai ser igual a 5,8 vezes 5. Vou fechar aqui. 5,8 vezes 5. 8 vezes 5, 40, vai 4, 5 vezes 5, 25, mais 4, 29. Uma casa após a vírgula, 29. Então, x vai ser igual a 29 gramas de NaCl. Pronto. Ah, professor, mas porque eu queria fazer pela fórmula? Pode ser também. Vamos usar aqui a cor da caneta, botar agora na cor vermelha. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a massa do soluto é igual a concentração vezes o volume, que é igual a 5,8 gramas por litro, vezes 5 litros. Cancela litro com litro. 5,8 vezes 5, massa do soluto, igual a 29 gramas. Pronto. Deu o mesmo resultado. Questão 10. Um balão volumétrico de 500 ml são colocados 18 gramas de cloreto de amônio e água suficiente para atingir a marca do gargalo. Determine a concentração da solução em gramas por litro. Vejamos. Um balão volumétrico de 500 ml. Vamos então interpretar, novamente utilizando o desenho. Vocês já perceberam que eu gosto muito de desenhar. Esse balão volumétrico está um pouco assim deformado, mas considere que se ele tivesse perfeito, tá? Aqui tem um menisco. Ele afirma que nesse balão volumétrico contém 500 ml de solução e que foram adicionados 18 gramas de cloreto de amônio. Então, cloreto de amônio é o soluto e a massa, que é o M1, 18 gramas. Cloreto de amônio. Pede, então, a concentração da solução em gramas por litro. Observe que a massa do soluto já está fornecida em gramas, não precisa fazer essa transformação, só que o volume da solução está em mililitros. Transformar de mililitros para litros, aí se eu dividir por 1000, vai ser, portanto, igual a 0,5 litros. Então, concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução, que é igual a massa do soluto, 18 gramas, dividido pelo volume da solução, 0,5 litros. Portanto, a concentração vai ser igual a 36 gramas por litro. Ou, novamente, pode usar uma relação igual utilizamos na questão 9. Para 18 gramas está contido em 500 ml, então em 1000 ml está contido quantas? Vai encontrar o valor também em 36 gramas, que vai ser 36 gramas por litro. Só fazendo aqui a observação, pessoal, do cálculo, é o seguinte. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Concentração igual a 18 gramas dividido por 0,5 litros. 0,5 é igual a 1 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 18 gramas dividido por 1 sobre 2. Que isso é igual a 18 gramas vezes o inverso do segundo. 2 sobre 1. Então, 18 vezes 2, 36. Concentração é igual a 36 gramas por litro. Tá? São essas relações que nos ajudam muito.
Para resolver, por exemplo, 0,25. 0,25 a gente sabe que é igual a 1 dividido por 4. Então, isso ajuda bastante em muitas questões. Então, devemos saber essas relações. Então, pode multiplicar ou dividir de maneira convencional, que o valor encontrado vai ser o mesmo. Pessoal, alguma dúvida na questão 9 ou na questão 10? Não. Ok, então vamos lá para a questão 11. Questão 11. Qual a concentração em gramas por litro da solução ao se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Qual vai ser a concentração em gramas por litro quando se dissolve 4 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, e o volume de água, bem como essa massa é muito pequena com relação ao volume, né, da água, então esse volume da massa de 4 gramas de cloreto de sódio vai ser desprezível. Então, o volume de água, 50 centímetros cúbicos. Esses 50 centímetros cúbicos vai ser exatamente o volume da solução. Veja, a concentração pede gramas por litro. O volume foi fornecido em centímetros cúbicos. Então, o que devemos ter em mente? Devemos ter em mente que 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. Então, são unidades equivalentes. Para transformar de mililitro para litro, a gente divide por 1.000, relembrando, e de litro para mililitro, multiplica por 1.000. Como centímetro cúbico é equivalente a mililitros, então o que a gente pode fazer? Multiplicar 50, desculpa, dividir 50 por 1.000. Então, o volume transformado para litro vai ser de 0,5 litros. Então, esses 50 centímetros cúbicos correspondem a 0,05 litros. Então, concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, que é igual a 4 gramas de cloreto de sódio dividido por 0,05 litros de solução. Portanto, a concentração vai ser igual a 4 dividido por 0,05 é igual a 80. Isso é igual a 80 gramas por litro. Como? Novamente, 4 gramas dividido por 0,05 litros. Eu quero eliminar essas casas decimais. Então, para que acabe com as casas decimais, a vírgula deve dar 2 casas para a direita. 1, 2. Então, vamos multiplicar por 100 embaixo e em cima tem que multiplicar por 100. 4 vezes 100 dá 400, dividido por 0,05 vezes 100, igual a 5. 400 dividido por 5 dá 80. 40 dividido por 5 dá 8, sobra 0,80 gramas por litro. Questão 12. Um técnico de laboratório preparou uma solução de cloreto de sódio adicionando 200 mg desse sal em água suficiente para obter 120 ml de solução. Qual é o valor da concentração em gramas por litro que pode ser escrito no rótulo de um frasco dessa solução? Dados: 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. Anotando os dados, vou dar aqui a cor do pincel, só um instante. Roxo. Cloreto de sódio é o soluto, portanto, a massa do soluto igual a 20 miligramas. O volume da solução que foi formado de 120 mililitros. E a questão pede que a gente calcule qual vai ser a concentração em massa em gramas por litro. Então, deve ser transformada essa massa de 20 miligramas para gramas e transformar ainda mililitros para litro. Ou ainda, pode fazer então a relação entre as duas, como está miligrama por mililitro. Quando fizer a divisão, vai encontrar já em gramas por litro. Então, veja, a concentração vai ser igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, que é igual a 20 miligramas
dividido por 120 mililitros. Concentração vai ser igual a, cancela um zero com zero, 2 dividido por 120, não, 2 dividido por 12. 2 dividido por 12 vai ser igual a 0,0 por 12. 0, vai dar 1. 1 vezes 12, 12. Vai sobrar 8. 8 por 12 não dá 0. Então, 12 vezes 5 vai dar 60. Né? 10 vai 1, 5, 6. Dá mais um. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6, 7. 72. Então, 6 vezes 12, 80. 72. 72. 80 menos 72 vai dar 8. E assim vai dar uma dízima periódica. Então, aproximadamente 0,16. Portanto, concentração vai ser igual a 0,16 gramas por litro. Aliás, eu vou colocar aqui miligrama por mililitro, que é a mesma unidade que nós utilizamos. Miligramas por mililitro. Só que este valor fornecido em miligramas por mililitro é equivalente a 0,16 gramas por litro. Pronto. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? A questão 11 e questão 12? Questão 13. Em média, a concentração de sais na água do mar é igual a 35 gramas por litro. Em uma salina, determine a quantidade máxima de sais que poderá ser obtida em um tanque de dimensões 10 metros por 5 metros por 1 metro. Primeiro, sabemos que a concentração de sais, em média na água do mar, de 35 gramas por litro. Quer saber a quantidade máxima de sais, ou seja, quer saber a massa do soluto. Só que para isso, devemos encontrar o volume da solução, que a gente também não sabe. Mas a dica que ele deu foi a construção de um tanque. Ele disse que foi construído um tanque nas dimensões 10 metros por 5 metros por 1 metro. Então, o volume vai ser igual à multiplicação desses três valores. 10 metros vezes 5 metros, que é comprimento, largura e altura, vezes 1 metro. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 1, 50. Então, o volume do tanque é igual a 50. Não, vou apagar. Não gostei disso aqui, não. Vai ser, portanto, 50 metros cúbicos. Volume do tanque igual a 50 metros cúbicos. Então, esse é o volume do tanque, então esse é o volume da água do mar. A concentração foi dada em gramas por litro, e aqui o volume está em metros cúbicos. Então, o próximo passo vai ser transformar esse volume para litros. 1 metro cúbico, segundo dado na questão, corresponde a 1.000 litros. Então, 50 metros cúbicos corresponde a quantos litros de água do mar? X. Cancela metro cúbico com metro cúbico. Produto dos meios pelo produto dos extremos, 1 vezes x. Então, x vai ser igual a 50 vezes 1.000 litros. Portanto, o volume do tanque é de 50.000 litros. Próximo passo. Ou utiliza a fórmula, ou então utiliza a relação. Passo 2. Sabemos que a concentração é 35 gramas por litro de água do mar. Então, 1 litro de água do mar contém, em média, 35 gramas dos sais. Então, em 50.000 litros de água do mar, vai conter quantos gramas de sal? X. Cancela o litro de água do mar com o litro de água do mar. Meio, produto do meio pelos extremos, 1 vezes x. Vamos botar y. Para modificar y. Y vai ser igual, então, a 35 vezes 50.000
grama de sais. Y, portanto, vai ser igual a 35 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vai 2. 3 vezes 5, 15 mais 2, 17. 175. 175. 1, 2, 3, 4 grama de sais. Ele pediu a massa, só a massa mesmo, né? Quantidade de sais. Então pode deixar em gramas. Então deu só 3, 9, deu essa quantidade de gramas. 1.750.000 gramas de sais. Ou então 1.700 kg de sais e assim sucessivamente, tá? Então tanto faz utilizar essa relação como regra de 3, como utilizar aquela fórmula concentração igual a massa pelo volume da solução, que vai encontrar o mesmo resultado. Questão 14. O oxalato de cálcio, CaC2O4, é encontrado nas folhas de espinafre, nas sementes do tomate, e é um dos constituintes das pedras formadas nos rins, que é o chamado cálculo renal. Uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de oxalato de cálcio contém 0,2526 gramas de sal. Qual é a concentração comum em gramas por litro? A concentração comum é a mesma concentração em massa. É a mesma coisa. Como nós iremos fazer? Bem, vamos ter uma amostra de 25 ml de solução aquosa contém 0,2526 gramas de oxalato de cálcio, CaC2O4. A concentração em litro. Então, litro corresponde a 1.000 mililitros. Então, em 1.000 mililitros de solução, vai conter quantos gramas do sal? X. Então, o X vai ser igual a 1.000 vezes 0,25, 26 gramas dividido por 25. Vai dar em gramas. Então, o X vai ser igual a... Bem, 1.000 vezes esse valor, 1.000 vezes 0,2526 vai ser igual a 252,6 dividido por 25. Esse grama de sais. Então, o X vai ser igual a 252,6 dividido por 25 vai ser igual a 10,104 gramas de oxalato de cálcio. Pronto. Alguma dúvida, pessoal, na questão 13, na questão 14? Não, professor. Pessoal, Oi. nesse caso você está dando o soluto, né, não? E ele pediu a concentração. Pronto. Essa massa é contida em 1.000 mililitros de solução. Portanto, concentração vai ser igual a 10,104 gramas por litro. Aqui a gente não colocou 1 litro igual a 1.000 mililitros? Então, a massa que a gente encontrar é a massa que está contida em 1 litro. Portanto, esse valor já vai ser concentração bem observada, Ariela. É só colocar, portanto, na fórmula da concentração. Outra maneira poderia ser utilizada a própria fórmula. Uma outra maneira, concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. 0,2526 gramas dividido por... O volume foi 25 mililitros. 25 mililitros para litros, 0,025 litros. Portanto, a concentração vai ser igual ao mesmo valor, 10,104 gramas por litro. Tá? Vai dar o mesmo resultado. A diferença é que quando utiliza já a regra de 3, o 1.000 já coloca logo o valor, então, gramas por litro. Tá? Obrigado, Arielle, pela observação. Mais alguma dúvida, pessoal, na questão 1 até a questão 14? Não, professor. Então, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Espero que tenha sido muito produtivo. Foram 14 questões referentes à concentração em massa. Novamente, as listas de exercícios estão na nossa sala de aula.
Também enviei no convite junto com o Google Meet, né, o Google Reuniões. E espero que vocês já tenham ela em mão, já estejam acompanhando, estejam resolvendo. Peço para vocês, exercitem muito. Por isso que as listas contêm muitas questões, que é para vocês exercitarem mesmo. Porque exercitar, você aprende. Quanto mais você exercita, mais você aprende conteúdo, mais você aprende a resolver as questões, porque você vai ter aquele raciocínio já mais rápido, então tem que resolver, tem que praticar. O sucesso em fisicoquímica está através da prática. Não só em fisicoquímica, como qualquer outra disciplina. Quanto mais você pratica, mais você se habitua a responder aquelas questões, ou mais você ganha conhecimento sobre aquele determinado conteúdo, então não tem para onde. Exercitar bastante. Então responda as listas de exercícios. Sexta-feira está a nossa próxima aula já. Vamos continuar com a resolução da concentração em massa, mas também vamos entrar já nas outras concentrações. Obrigado a todos. Tenham uma ótima tarde e até sexta-feira. Um abraço, pessoal. Tchau, professor. Tchau, tchau, Adriele. Até mais, pessoal.